Oi, anota aí, Soefra trazendo para vocês Química. Vamos aí falar sobre soluções. Então, nossa primeira questão, pessoal, vai ser essa aí. Ao colocar um pouco de água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra a citação. Então, tenho aqui o soluto, o solvente, formando a solução. Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose. A sacarose, pessoal, é o soluto. E a massa molar da sacarose é 342 gramas por mol. Para uma xícara de 50 ml do líquido, qual é a concentração final em mol por litro? Então, vê bem, ele está te pedindo a concentração final. O objetivo é encontre a concentração final em mol por litro. Então, como é que a gente vai fazer a concentração em mol por litro de sacarose nesse cafezinho? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, vamos lembrar o seguinte, olha. Ele informa aqui para a gente que cada mol tem 342 gramas. Então, a massa molar é a massa de cada 1 mol. Mas o problema não te pede para 342 gramas, pede para 3,42. Então, o que é que tu vai fazer? Vai comparar. Se 1 mol tem 342, N mol tem 3,42. Bem, vamos fazer essa continha aqui, né? E chegando nesse resultado, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 0,01 mol, porque 3,42 é 100 vezes menor que 300,42. Certo? Então, o que é que vai acontecer agora? Eu encontrei a quantidade de mol. Bom, mas não é isso que ele quer. Ele não quer a quantidade de mol. Ele quer a quantidade de mol em 1 litro. O que é que eu tenho? Quantidade de mol em 1 litro. Qual é o volume que eu tenho aqui, pessoal? O volume disponível é 50 mililitros. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou lembrar que tenho que transformar 50 mililitros para litros. Eu vou pegar 50, vou dividir por 1000 e encontrarei 0,05 litros. Agora, pessoal, eu posso pegar minha quantidade de matéria, que é a quantidade em mol, e dividir pela quantidade em litros que eu achei, e vou chegar, simplificando 1 dividido por 5, chegarei em 0,2 mol. Então, a resposta aí vai ser 0,2 mols. Tranquilo? Bom, vamos fazer uma outra aqui, pessoal, também. Vejam bem essa aqui. A sacarase, ou invertase, é a enzima que atua no intestino humano, hidrolisando o disacarídeo sacarose. Bom, ele fala o seguinte: em um estudo cinético da reação da hidrólise da sacarose, foram dissolvidos 171 gramas de sacarose. Então, 171 gramas de sacarose foram dissolvidas. Onde? Em 500 mililitros de água. Lembre-se que a sacarose é o soluto, certo? A água é o solvente. Eu dissolvendo o soluto no solvente, eu tenho uma solução. Porém, ele diz assim: observou-se que a cada 100 minutos de reação, a concentração de sacarose foi reduzida à metade, qualquer que fosse o momento escolhido como tempo. Dados: as massas molares dos elementos H, O e C estão aí, 1, 16 e 12. E qual a concentração de sacarose depois de 400 minutos? Então vejam que além da concentração molar, ele envolve aqui um tempo, na verdade, uma queda, na verdade, uma meia-vida dessa solução. Como é que a gente vai fazer esse probleminha, pessoal? A primeira coisa que a gente vai lembrar é ter que calcular a massa molar da sacarose, porque ele não foi dada. Não foi dada a massa molar. O que é que eu vou fazer? Eu vou calcular. Como é que a gente aprendeu a calcular a massa molar? Eu vou pegar o número de mols de átomos que tem na molécula e multiplicar pela massa de cada mol correspondente. Então vem aqui, olha, pessoal, 12, esse 12 aqui, lilás, vezes esse 12 aqui, ó. Então, depois 22, esse 22 aqui, ó, vezes quem? Vezes 1. Por quê? Porque a massa do H é 1. E depois, pessoal, 11, esse 11zinho aqui, vezes 16. Por quê? Porque a massa de cada mol de O vale 16. Bom, primeira coisa que a gente fez foi isso aí, certo? Próximo passo, pessoal.
Vamos pegar agora, que descobrimos que cada mol vale 342, e vamos fazer uma aplicação aqui, olha, cada mol vale 342. Mas eu não quero para 342, eu quero para 171 gramas. Logo, como eu quero para 171 gramas, irei achar a quantidade de mols em 171 gramas de sacarose. Bom, fazendo a conta aqui, essa divisão nós vamos chegar em quê? Em 0,5 mols. Agora nós temos a quantidade de mol, pessoal, mas temos que lembrar que é mol por litro. E aqui está o volume de solvente que ele nos deu, que é 500 mililitros de água. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses 500 mililitros e transformá-los para litros. E 500 mililitros corresponde a 0,5 litros. Está feito, pessoal. O que é que a gente vai fazer? A gente agora vai fazer a próxima etapa, que é dividir a quantidade de matéria, que é a quantidade de mol, pelo volume em litros. Está feito. Essa divisão 0,5 por 0,5 vai dar 0, quem? 0 não, né, pessoal? Vai dar 1 mol por litro de quem? De sacarose. Certo. Encontramos que a concentração de sacarose é 1 mol por litro. Porém, ele fala que a cada 100 minutos a concentração de sacarose se reduz à metade. E ele nos dá um tempo total de 400 minutos. Então, o que é que a gente tem que fazer? Inicialmente, no momento zero, nós temos 1 mol por litro de sacarose. O que é que vai acontecer? Passado agora 100 minutos, essa concentração vai se tornar 0,5, porque a cada 100 minutos ela se reduz à metade. Agora, o que é que vai acontecer? Passaram-se mais 100 minutos, estamos aqui em 200 minutos. Então, depois, vamos para 300 minutos e, por fim, chegamos a 400 minutos. Então, pessoal, quando chega em 400 minutos, aquela concentração inicial que valia 1, ela agora vale quanto? 0,0625. Então, essa é a resposta final que ele quer, a quantidade de sacarose depois de 400 minutos, colocando em notação científica 6,25 vezes 10 a menos 2 mol por litro. E nós temos aqui na letra B de bola, pessoal. Bora para outra. Bora lá. Questãozinha da FPS, vamos em nós. Um técnico preparou uma solução aquosa de nitrato de cálcio, dissolvendo 4,1 gramas do sal para um total de 500 mililitros de solução. Então, pessoal, aqui está a fórmula do nitrato de cálcio, que é um sal, né? Lembrando, NO3 é nitrato e nitrato de cálcio está aí a fórmula. Considerando 100% da dissociação iônica, é um composto iônico, e em água ele se dissociou totalmente, certo? Calcule a concentração molar. Pessoal, molar é sinônimo de mol por litro, mas ele quer a concentração em mol por litro dos íons nitrato. Então, presta atenção. Ele quer a concentração em mol por litro apenas dos íons nitrato. Porém, pessoal, a massa é de todo o nitrato de potássio, nitrato de cálcio. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, pessoal. Primeira coisa, vamos calcular quem? A massa molar, a massa de 1 mol. Nós temos a informação aqui que o cálcio, cada mol de cálcio tem 40 gramas, cada mol de oxigênio tem 16 gramas e cada mol de nitrogênio tem 14 gramas. O que é que vamos fazer? Vamos pegar essas massas e calcular a massa de 1 mol de nitrato de cálcio. E está aqui, pessoal, a massa de 1 mol de nitrato de cálcio, calculado é 164 gramas para cada mol. Próximo passo. Agora nós sabemos que cada mol corresponde a 164 gramas. Ora, mas eu quero para 4,1 gramas. Então o que é que eu tenho que fazer? Continuar minha regrinha de 3 aqui, certo? Tem fórmula, pessoal, mas eu prefiro fazer interpretando a questão. Tranquilo? Então, fazendo essa regra de 3, chegaremos em quem? Em N mols. E chegando em N mols, nós temos quem? 0,025 mol. Essa é a quantidade de mol de todo nitrato de cálcio. Agora, vamos lá. Só que eu quero a quantidade de mol por litro. Então, o que é que eu fiz? Mais uma vez, peguei o volume que estava em mililitros e transformei para litros. E agora, pessoal, agora eu vou fazer a divisão final e vou encontrar a quantidade de quem? De mols por litro do nitrato de cálcio.
Porém, pessoal, ele está querendo apenas a quantidade de mol por litro dos íons nitratos. Então, próximo passo. Eu olho que para cada 1 mol de nitrato de cálcio, eu tenho apenas, na verdade, 2 mols de íons nitrato. Então, preste atenção, a proporção é, para cada 1 mol de nitrato de cálcio, nós temos 2 mols. Por que 2 mols, Efra? Olha esse 2 aqui, ó, 2 multiplicando o íon nitrato. Então, como a proporção é de nitrato para nitrato de cálcio, ele 2 para 1, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a concentração do nitrato de cálcio e vou multiplicar por 2. E quando eu multiplicar por 2, eu vou chegar exatamente em 0,1 mol por litro. E chegamos aqui, pessoal, na letra B de bola. Tranquilo? Ainda tem espaço para mais uma questão. Vamos lá? Próxima questão, pessoal. No rótulo de uma embalagem de vinagre de maçã, encontram-se a informação de que o teor é um percentual, não é, pessoal? De ácido acético presente é de 12% mV. Ei, 12% mV, esse M, pessoal, representa a massa. E esse V, o volume, porém a massa em gramas e o volume em mililitros. Então, olha, massa em gramas, volume em mililitros. E Efra, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer isso, ó, que 12% mV é a mesma coisa de 12 gramas do soluto para cada 100 mililitros de solução. Tranquilo? Bom, mas o que é que ele quer? A concentração de ácido acético, tá? Expressa em termos de molaridade. É um termo em desuso, mas molaridade é a concentração molar, é a concentração em quantidade de matéria, é a concentração em mol por litro. E ele quer saber quanto vale essa concentração em mol por litro. Bom, se a gente quer saber quanto é a concentração em mol por litro, a gente vai fazer a comparação com quem, pessoal? Com a massa para cada mol. E aí, como é que nós vamos fazer? Aqui, olha, cada mol tem 60 gramas. Oh, mas eu não tenho 60 gramas, Efra, eu só tenho 12 gramas. E aí, o que é que eu faço? Eu faço mais uma vez a regrinha de 3 aqui. E quando eu fizer essa regrinha de 3, essa concentração em mol, essa quantidade em mol será 0,2 mols. Tranquilo. Agora, mais uma vez, eu vou lembrar que o meu volume vale 100 mililitros. E como o meu volume vale 100 mililitros, eu vou ter que fazer aquela transformação. Mas eu já sei, né, pessoal, que 100 mililitros vale 0,1 litro, transformando. E agora, Efrinhas, o que é que a gente faz? A gente faz a divisão, pessoal. E quando a gente fizer essa divisão, chegaremos em 2 mols por litro. E em 2 mols por litro, nós temos aqui a letra D. Então, pessoal, fizemos aí questões de soluções, questões básicas, mas questões que caem nos vestibulares. Não esquece, química, física, biologia é aqui no Soefra, pessoal. Curte aí e acompanha sempre o nosso canal.